Olá, criançada, tudo bem? Hoje tia Samara ficou responsável por trazer o devocional para vocês e nós vamos continuar naquela série do Egito à Terra Prometida. Vocês têm ouvido falar, tia Edi ama falar, da história de José. Eu acredito que vocês já têm acompanhado bem direitinho a história de José com tia Edi ama. E hoje nós continuaremos nessa história. No último devocional, tia Ediama falou sobre a prisão de José. Pois é, José foi preso. Mesmo José tendo servido fielmente a Potifar, ele não foi reconhecido por isso. Ele foi preso e foi preso injustamente. Mesmo ele obedecendo a Deus, fugindo da esposa de Potifar, não se relacionando com ela, ele foi julgado errado, foi mal julgado e foi preso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mesmo que você faça as coisas certas para agradar a Deus e não seja reconhecido pelos homens, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas vale um servo obediente. Amém? Nós vamos refletir hoje no versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis, que diz assim: o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Esse versículo fala sobre José. E, como eu já falei, José foi preso, né? Eu acho que vocês já assistiram em algum filme, cenas em que aparecem pessoas presas nas cadeias. E devem ter percebido que a prisão não é um lugar bom, é um lugar ruim de viver, que é um lugar triste. E tem muitas pessoas que passam muito tempo naquele lugar, num lugar ruim, num lugar triste, e sofrendo, né, na prisão. O que eu quero convidar vocês a fazer neste momento é separar um tempinho para orar por essas pessoas que foram presas, certo? Talvez até você já conheça alguém que esteja preso ou já foi preso, mas eu convido você a orar, mesmo não conhecendo, por pessoas que estão presas nesse momento, certo? Não precisa ser agora. Quando terminar o devocional, vocês lembrem de orar pelas pessoas que estão presas nas cadeias. Continuando, José foi preso, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele e abençoava tudo o que ele fazia. Mesmo José estando na cadeia, Deus o abençoou com uma amizade. O carcereiro passou a ser amigo de José e lhe confiou que José cuidasse dos demais presos, liderasse. Então, mesmo da cadeia, José tinha uma posição de liderança. Amém? E coincidiu que o copeiro e o padeiro que trabalhavam para o rei também foram presos. Eles desagradaram ao rei e foram mandados para a cadeia, assim como José. E numa determinada noite, esses dois homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos. E no outro dia, quando comentaram na cadeia, José, com a ajuda de Deus, interpretou esses sonhos, fez eles entender o que Deus queria falar com esse sonho. E o que era que Deus queria falar? Que o copeiro seria perdoado e sairia da cadeia e que o padeiro seria condenado à morte, infelizmente. E depois dessa interpretação, José conversou com o copeiro, que era o que seria perdoado e sairia da cadeia, e pediu que, quando ele estivesse de volta à casa do rei, servindo ao rei, ele falasse ao rei em seu favor. Só que aconteceu uma coisinha. Quando o copeiro foi perdoado e saiu da cadeia, o copeiro se esqueceu de José. Pois é. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que Deus se esqueceu de José? E aí, o que vocês me dizem? Tia não vai falar se Deus esqueceu ou não de José. Isso aí vai ficar para o próximo devocional, para que vocês acompanhem. Mas
O que eu quero enfatizar para vocês no dia de hoje é que vocês precisam entender que Deus sempre está conosco em qualquer situação, sejam situações boas ou sejam situações ruins. Em segundo lugar, o que é que vocês precisam aprender? A se alegrar por saber que Deus está conosco, por saber que Deus cuida de nós. Amém? Em terceiro lugar, vocês precisam sempre pedir a ajuda do Senhor em meio a alguma dificuldade ou quando vocês estiverem tristes, tá certo? O que quer que vocês aprendam no dia de hoje é que entendam que Deus está com vocês sempre, em qualquer situação. Em segundo lugar, se sentir alegres por saber disso. É um privilégio ter Deus conosco em tudo, saber que Deus está conosco em tudo. E em terceiro lugar, não se acanhar de pedir a ajuda de Deus. Ele está disposto a nos ajudar. Ele garante que está conosco. E em nos abençoar em tudo que nós viemos a fazer. Então, diante de situações tristes, desconfortáveis, diante de alguma dificuldade, peçam ajuda a Deus. Amém? Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo que a história de José tem nos ensinado, Senhor. Mesmo passando por tantas dificuldades, o Senhor mostra, garante que está com ele e o abençoa, mesmo diante de situações difíceis. Ó Pai, que nós, Senhor Deus, sejamos como José, que mesmo sem ser reconhecidos, Senhor Deus, pelo homem, nós nos importamos em Te agradar, em Te obedecer. E nos ajuda, Senhor Deus, a esperar pelo tempo em que nós teremos, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor é conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que o Senhor é conosco. Nos ajuda a nos alegrar, Senhor Deus, por saber disso. E nos ajuda, Senhor Deus, a sempre te pedir a ajuda necessária para continuarmos, Senhor Deus, na nossa vida. É assim que nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Então, criançada, espero que vocês tenham entendido e conto com que vocês participem do próximo devocional para saber se Deus havia esquecido ou não de José, assim como o copeiro do rei. Amém? Beijo para todos.